Fala turma, tudo bem? Professor André para mais uma aula de Química com vocês. Hoje o tema dessa aula de exercícios vai ser matéria e energia, beleza? Mas antes, como de praxe já, você inscrito no canal já viu o vídeo anterior, já deve, acredito, que fez a lição de casa e aposto que acertou tudo, então vamos corrigir só para ver se tá tudo certinho mesmo, beleza? O primeiro exercício que eu deixei da aula passada para essa aula, para vocês resolverem. O átomo de um elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons. Qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa desse átomo? Pessoal, número atômico, você que é muito esperto já está ligado. Qual que é? Número atômico é o número de prótons. É a mesma coisa. Então, se ele tem 83 prótons, qual que é o número atômico? 83. Então, já vem aqui, ó, já elimina a alternativa D e E. Já liquidou duas. Partindo, então, o número de massa. Número de massa, lembrando mais uma vez, massa é igual a massa atômica, ela é definida pela somatória do seu número de nêutrons mais o número de prótons. Então, se você tem 83 prótons e você tem 126 nêutrons, 83 mais 126 dá quanto? 209. Dessa maneira, então, esse átomo ele vai possuir 83 de número atômico e 209 de massa atômica, pessoal. Correspondente à alternativa A. Isso aí. O segundo exercício que eu deixei para casa, pessoal, da Universidade Federal do Paraíba, eu acredito. Continuando. Os isótopos de hidrogênio recebem os nomes de prótio, que é o próton, próton conhecido, número atômico 1, massa atômica 1, o deutério, número atômico 1, massa 2, e o trítio, número atômico 1, massa 3. Desses átomos, os números de nêutrons são respectivamente iguais a isótopo. Pessoal, lembra que é isótopo? Vamos reformar mais uma vez esse conceito. Isótopo, número P de próton, então no mesmo número atômico, mesmo número de prótons. E uma vez que são isótopos e possuem o mesmo número atômico, qual que é outra informação muito importante? O número atômico ele é como se fosse a impressão digital daquele elemento químico. Então, se o número atômico é 1, sempre vai ser hidrogênio. Ele pode estar no formato de prótio, de deutério ou de trítio, mas continua sendo hidrogênio, beleza? Então, voltando para o exercício. Nesses átomos, os números de nêutrons são respectivamente iguais a... Se você tem um número atômico e você tem a massa atômica, você descobre o número de nêutrons por quê? Diminuindo o número de prótons à massa atômica. Então, no prótio, massa atômica 1, número atômico 1. 1 menos 1, 0. E se você já foi esperto ali, ó, já liquida, já vê que a alternativa correta é a A. Mas só para reafirmar, no deutério, massa atômica 2, número atômico 1. 2 menos 1, 1. Bateu. Trítio, 3 menos 1, que é igual a 2. Bateu. Então, a alternativa A desse exercício já responde. Beleza? Fácil esse, né? Tranquilinho. Partindo para o próximo. Os sais minerais são fundamentais à manutenção da saúde, pois fornecem ao corpo alguns elementos como cálcio, ferro, magnésio, potássio, sódio, iodo e flúor. A ingestão ocorre através da alimentação, e esses elementos são encontrados como íons do tipo cálcio, o cálcio divalente, o ferro divalente, bivalente, o magnésio também bivalente, o sódio, íon, perdendo só um elétron, o iodo e o flúor também, monovalente. Sabendo os números atômicos do cálcio, que é igual a 20, do ferro igual a 26, do magnésio igual a 12, do sódio igual a 11, do iodo igual a 53 e do flúor igual a 9, pode-se afirmar que o cálcio é consumido como cátion bivalente. Certo? O cálcio ele é consumido como íon, um cátion bivalente, pessoal. Primeiramente, cátion porque é um íon positivo. Se perdeu o elétron, ficou positivo, é um íon positivo, também conhecido como cátion. Continuando aqui só para ver as outras afirmações. B. O ferro ingerido apresenta 28 elétrons. Não, pessoal. Se ele está no formato mais 2, ele perdeu 2 elétrons. Se ele tinha 26 elétrons ali, que é compatível com o número atômico no estado em que o átomo possui uma carga neutra, não possui carga, então se ele perdeu 2 elétrons, ele teria que ter 24 elétrons, não 28 elétrons.
A C que ele fala, o magnésio para auxiliar a saúde é um ânion bivalente. Ânion não, pessoal. Ânion, ele é íon negativo. Aqui é um íon positivo. Ânions são íons que ganham elétrons. Beleza? No caso aqui, ó, dois exemplos de ânions que nós temos no exercício. É o iodo na forma de ânion e o flúor na forma de ânion. Ambos ganharam um elétron. Beleza? Na D, o sódio e o iodo possuem o mesmo número de elétrons. Pessoal, o sódio apresenta 10 elétrons nesse caso. O iodo, ele vai apresentar 54 elétrons. Então, não. E aí que ele fala, o flúor e o sódio são encontrados no organismo como isótopos. Pessoal, isótopo é o mesmo número de prótons. Então, tem que relembrar. O sódio, ele vai possuir o número atômico 11. O flúor vai possuir o número atômico 9. E como são isótopos, pessoal? Lembra que eu comentei agora há pouco? Isótopo, peripróton, número atômico. O número atômico é a identidade daquele elemento químico. Se é isótopo, eles teriam que ser o mesmo elemento químico. Beleza? Então, nesse exercício, a alternativa correta é a A, que o cálcio é considerado como um cátion bivalente. Certo? Beleza. Vamos então conversar agora exercícios sobre nossa aula de matéria e energia. Caso você não viu essa aula, volta. Tem a aula bem legal lá, que fui eu mesmo que dei ela, para vocês assistirem e vocês discutirem esses exercícios e resolverem a lição de casa com toda a propriedade possível. Beleza? Partindo então, CES Gran Rio do Rio de Janeiro. Entre as transformações adiante, assinale a alternativa que representa o fenômeno químico. Antes de responder o exercício, vamos resgatar o conceito. Fenômeno químico e fenômeno físico. O fenômeno físico, ele não altera seus componentes iniciais. Não altera a constituição, não forma algo novo. Enquanto fenômenos químicos, eles formam ocorre uma alteração dos componentes iniciais. Eles formam novos componentes. Então aqui, ó. Alternativa A, obtenção da amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. Opa, você obteve um produto a partir de hidrogênio e nitrogênio, de reagente. Um produto a partir de reagente, ou seja, é um fenômeno químico. Então, A. Aqui seria a alternativa A. Dando continuidade só para a gente discutir. B. Obtenção do gelo a partir de água. Pessoal, você congelou água e fez gelo. Deixou de ser água? Não. Então, fenômeno físico. C. Obtenção de oxigênio líquido a partir da atmosfera. Você pegar o oxigênio líquido e condensar ele, fazer ele voltar, ele sair do estado gasoso para o estado líquido, deixa de ser oxigênio? Não. Fenômeno físico. Solidificação da parafina. Parafina líquida indo para o estado sólido. Deixa de ser parafina? Não. Então, fenômeno físico. Sublimação da naftalina. Você colocou lá a naftalina, ela sublimou, ou seja, passou direto do estado sólido para o estado gasoso. Deixa de ser naftalina? Não deixa, então é fenômeno físico. Então, nesse exercício, a alternativa correta, A, obtenção da amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio, porque os reagentes, eles são transformados num produto. O final é diferente do inicial, certo? Segundo exercício, Mackenzie, São Paulo. As fases de agregação para substâncias abaixo, quando expostas a uma temperatura de 30 graus Celsius a 1 atm, são respectivamente, e tem aqui, nós temos o mercúrio com menos 38,87 graus no ponto de fusão e 356,9 graus no ponto de ebulição. A amônia, menos 77,7 graus Celsius no ponto de fusão e menos 33,4 no ponto de ebulição. O benzeno, 5,5 graus Celsius no ponto de fusão, 80,1 graus Celsius no ponto de ebulição, e o naftaleno, 80 graus Celsius no ponto de fusão e 217 graus Celsius no ponto de ebulição. Ele pergunta aqui qual que é o estado de agregação, ou seja, qual que é o estado físico da matéria, que cada um desses elementos eles vão estar a 30 graus Celsius. Então aqui no mercúrio, 30 graus Celsius, ele é maior que o ponto de fusão, certo? E menor que o ponto de ebulição. Então, se ele é maior que o ponto de fusão, vamos lembrar, ele vai determinar a mudança do estado sólido para o estado líquido. Então, 30 graus Celsius é maior que o ponto de fusão? Opa! Então, um sólido não é.
Pode ser líquido. E comparado com o ponto de ebulição. A ebulição vai determinar se é estado líquido para o estado gasoso. Então, olhando aqui, 30 graus Celsius é menor que o ponto de ebulição. Então, está aqui no meio, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, o mercúrio ele se encontra no estado líquido, pessoal. A amônia, 30 graus Celsius, é maior do que ponto de fusão? É. Ponto de ebulição? Também. Então, se é maior que o ponto de ebulição, ela se encontra no estado gasoso. Benzeno, 30 graus Celsius, maior que o ponto de fusão? É. 5,5 graus Celsius é o ponto de fusão. Ponto de ebulição é maior ou menor? Menor. Então, se é maior que o ponto de fusão e menor que o ponto de ebulição, vai se encontrar em qual estado? No estado líquido também, pessoal. E o naftaleno, 30 graus Celsius é maior que o ponto de fusão? Opa, não. O ponto de fusão do naftaleno é 80. Então, se 30 graus Celsius é menor que o ponto de fusão, essa substância se encontra em qual estado físico da matéria? Sólido. Então, nesse exercício, nós estaríamos... Qual alternativa é a correta? Alternativa C, na qual mercúrio é líquido, amônio estaria no estado gasoso, benzeno no estado líquido e o naftaleno no estado sólido, pessoal. Beleza? Ótimo! Passando então para o próximo exercício. O gráfico aqui a seguir representa o aquecimento de uma substância desconhecida no estado sólido. Com base nas informações do gráfico, assinale V para verdadeiro e F para falso. Nós temos um eixo com temperatura por tempo em minutos. Afirmativa A. Em 40 minutos de aquecimento, a amostra entrou em ebulição. Olha lá no tempo. 40 minutos. Você traçou uma linha ali até o ponto. Opa! Começou o ponto de ebulição? Começou. Então, verdadeiro. Ponto de ebulição, mais uma vez ressaltando o conceito, é a temperatura que, em determinada pressão, que uma substância muda do estado sólido para do estado líquido para o estado gasoso. Beleza? Segunda afirmação, o tempo de fusão da amostra foi de 30 minutos. Aí você olha lá no gráfico. Opa, começou a aquecer, em 10 minutos ela entrou em fusão, foi até 30 minutos no gráfico. Então, pera, se ela começou em 10 minutos a entrar em fusão, o ponto de fusão, e foi até 30 minutos, então 30 menos 10, 20 minutos. 20 minutos foi o tempo que essa amostra levou para mudar do estado sólido para o estado líquido. Não 30. Então a alternativa é falsa. C. Terceira afirmativa. A 35 graus Celsius, a amostra estava no estado de agregação sólido. Olha lá, temperatura. 30, 40, 35 está no meio ali. Você traça a linha. Opa, é coerente. Estado sólido, pessoal. E a última afirmativa. Essa curva de aquecimento é referente a uma substância pura? Sim, pessoal. Porque o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles são estabelecidos. Curvas de aquecimento de misturas, elas vão se comportar de maneira diferente, vão apresentar faixas de fusão e faixas de ebulição, mas esse assunto é para uma próxima aula, certo? Mais uma vez, 3 exercícios para vocês se desafiarem. Ficou com dúvida? Dá uma olhada na aula, vai ali na playlist ali da SAI, do 9º ano, tem a aula lá sobre matéria e energia, que eu aposto que depois dela você vai conseguir resolver tudo, ó, tirando de letra, pessoal. Primeiro exercício para casa. O segundo exercício para casa, pessoal. E o terceiro exercício para casa. Deixa o like, se inscreve no canal e não perca a próxima aula para a gente corrigir esses exercícios. Beleza? Um grande abraço, tudo de melhor sempre para vocês. Valeu!